Bom, o Andrade, ele enfatiza bastante a questão da anamnese, que aí também são parágrafos intermináveis de conversa, que você também, mais uma vez, se questiona o que você tem que decorar que vai cair no concurso. Bom, isso é bastante cobrado cada vez mais na Marinha. A Marinha tem mudado o seu perfil de questões e cobrado muito farmacologia básica. Então, para a Marinha, essa primeira aula de farmaco é a que mais tem sido cobrada nos últimos anos, tá? É a aula de hoje. Então, questão de farmacocinética, farmacodinâmica, anamnese, tudo isso a Marinha gosta de cobrar, tá? Para os outros concursos e também para a Marinha, o que mais cai é a questão de saber valores de referência. Quanto de pressão, hipertensão 1, hipertensão 2, essa coisa chata mesmo. Então, é o que cai, tá? Como classificar o paciente, que é a questão aqui da avaliação dos sinais vitais. E isso também tem que ter cuidado, e aí eu não vou saber decorado, mas tem no livro de cirurgia e alguns são diferentes. Se eu não me engano, a frequência respiratória, os valores de referência são diferentes, tá? Do Peterson pro Andrade. Então, assim, prestem atenção nisso. Se o livro cobrado na banca for o livro de emergências do Andrade, ele é o espelho da farmaco. Então, não precisa nem ir atrás. São os mesmos valores, tá? Bom, e aí ele fala sobre a anamnese dirigida. O que é anamnese dirigida? É você perguntar para o paciente coisas que são pertinentes a uma condição que você já sabe. Complexo? Não. Por exemplo, o paciente chega e fala, sou diabético. O que você vai perguntar para o paciente? Participação nessa sexta-feira. Se toma insulina ou hipoglicemiante, né? Ao horário, se é controlado, enfim. Quem é o médico, né? Se tá fazendo a dieta, enfim. Esse tipo de coisa. Então, isso é anamnese dirigida, tá? Ou seja, o Andrade fala em 4 perguntas, mas isso é bastante empírico, duvido que caia. Quais são as 4 perguntas que você faz na anamnese? Não vai cair assim, tá? Mas o Andrade, ele fala nessa anamnese que a primeira pergunta seria como está o controle atual da sua doença. Isso fala do paciente o quê? Se o paciente adere ao tratamento, então o paciente chega para você, ele é diabético, está com abscesso, você resolve medicar o paciente, você vai saber só de perguntar isso para ele, se ele é chegado a tomar um fármacozinho ou se ele vai comprar e deixar lá enfeitando a caixinha dele, tá? Então ele diz sobre adesão. E outra coisa que fala é sobre comparecimento de consulta. Enquanto vocês não passam o concurso, vocês dependem do consultório e um horário vago é menos dinheiro no bolso, né? Então aí você vai saber se o paciente vai comparecer ou não. Segundo o Andrade, né? Não é tão objetivo assim. Uma outra coisa perguntar para ele diretamente se ele toma um remédio todo dia, não, um medicamento todo dia. Por quê? Quais são as principais... a principal importância disso? Interações medicamentosas, interações medicamentosas, interações medicamentosas. Tá? Isso tem caído muito em concurso, questão de interação. A gente vai ver isso na próxima aula. E nesse módulo, eu resolvi mudar a forma de abordagem da interação. Então, a gente vai ter um pouquinho na próxima aula e um pouquinho na outra aula. Eu aumentei o capítulo de interação, porque tem sido muito cobrado. Tá? E é uma coisa um pouco complicada, um pouco chatinha. Não, é isso. Mas se quiser ficar, é bem-vinda. Todo mundo, tá todo mundo muito feliz aqui, adorando farmacologia. Bom. É isso. Vamos lá. Troquei um olhar com a pessoa de casa para ela sentir o que está acontecendo. E aí, né, por exemplo, paracetamol e varfarina, que é um exemplo que o Andrade bate muito, né? O paracetamol é um fármaco que se prescreve como água, só que a água não se prescreve, né? Mas toma como água. Enfim. E ele interage com milhares de coisas. E aí eu já vou abrir um parênteses sobre o paracetamol. Temos aqui um conflito de interesses. Quem aqui é time paracetamol e quem é time de pirona? Time de pirona. Quem é time de pirona? E quem é time paracetamol? Só você. Eu também sou time de pirona. Eu não quis dizer antes para não influenciar. Mas muito bem, tenha personalidade no que você acredita. O que acontece em farmacologia? Temos a questão de time paracetamol e de pirona, né? Bom, o Lenita é time paracetamol. E o Andrade,
Quem já leu sabe que é time de pironíssima, né? Você fica achando que o Andrade é o embaixador da Bayer, que ele recebe um royalty, porque ele defende com unhas e dentes e usa estudos de Israel para provar, né? Ele fala de estudos muito relevantes feitos nada contra Israel, mas assim, que provam que a antipironina funciona. Bom, por que eu tô falando isso? Cuidado com o livro, né? Porque aí, o que acontece? Quando se fala em medicação de escolha, para a lenita, para você ter uma noção de como a lenita é desatualizada em farmacologia, a medicação para controle de dor em clínica para ela é a AS. Uma querida, né? Mas eu gosto do lenita, é um livro muito bom. E cai, no exército caiu. Mas assim, é o AS. Então você já vê que você jamais marcaria, né? Você abriria lá e diz assim, AS, tá louca, né? Bebeu. Pois é, mas segundo ela é o AS. Para você ter uma noção, o paracetamol, que já foi enquadrado como um fármaco hepatotóxico, e o limite máximo dele diminuiu, que antes era de 4 gramas diário, agora é de 3,75, né, de máximo de paracetamol diário, em paciente saudável, né, não hepatopata. No lenita, ela fala que o limite é 15 gramas diário, com segurança. Então, é isso, tá? Lenita é vida louca, ela tem um fígado resistente, então toma cuidado com isso. Porque já me perguntaram isso e fármaco é uma coisa assim, futebol, entendeu? A pessoa se apega ao fármaco e ela defende. Porque você vai achar estudo que fala que Herbalife cura o câncer. Você vai achar nada contra Herbalife. Mas assim, você vai achar estudo sobre tudo. Então cada livro, obviamente, vai defender sua visão. Então, assim, cuidado com o lenita em relação ao paracetamol, porque ele é um livro de 2000 e bolinha, 2007. Então, assim, é um pouquinho desatualizado, né? Só 11 anos se passaram desde então. Então, assim, muita coisa mudou. Então, cuidado com isso, a questão paracetamol e dipirona, tá? Voltando aqui para a nossa aula, paracetamol e varfarina, eles interagem por diversos mecanismos, tá? Tanto direto quanto por competição por proteína, que a gente vai ver. Enfim, a gente vai ver isso na aula de interações. Mas já fica aqui uma interação para guardar no coração, paracetamol e varfarina. Uma outra coisa é perguntar para o paciente se ele passou por uma complicação recente. Isso vai dizer o quê? Episódios recentes podem indicar falta de controle da doença, né? Então, o paciente não está seguindo o tratamento, ou a doença realmente está num nível grave que não consegue ser controlada por aquela medicação. É muito frequente paciente, principalmente de SUS, que toma antihipertensivo. Você sabe que antihipertensivo é um fármaco que se ajusta rapidamente. Rapidamente sua pressão volta a subir. Então você sempre tem que estar trocando. Não sei se alguém tem pai ou mãe que tem pressão alta, ou alguém tem pressão alta aqui, né? Porque eu tomava fármaco para colesterol até o ano passado. Então, assim, não importa quão jovem você é, você sempre pode ser velho. Então, assim, fármaco para pressão, o corpo se adapta muito rapidamente. Ele acha um mecanismo de tolerância muito rápido. Então, é muito frequente o paciente chegar, ele é um paciente, muitas vezes, do SUS, ou um paciente particular, de plano, mas que é um pouco desleixado com a vida mesmo, e ele não faz consultas de rotina. Então, ele toma aquele fármaco, aquela losartana, há 5 anos. Aí tu vai aferir a pressão, o diabo do paciente está com 20 por não sei quanto, tu não sabe nem como é que aquela pessoa está falando com você. Você fica assim, impressionada, né? Quem nunca? Hashtag quem nunca. Então, assim, é importante bater nessa tecla de controle da doença, né? No caso de pessoas que fazem acompanhamento cardíaco, né, cardiológico, enfim, hipertensos, tem que perguntar para ele quanto tempo essa criatura faz acompanhamento e há quanto tempo ele está com aquele fármaco, porque o corpo se adapta muito rápido, tá? E uma outra coisa é se o paciente tomou a medicação hoje. É uma coisa óbvia isso aí. Quantas vezes na clínica de diagnóstico nós não estamos dando um suquinho no canudinho na boca do paciente, né? Você vai fazer uma biópsia lá, o paciente não come nada. Aí chega lá, tá lá, dando o que se chamava no Ceará de passamento, né? Dando uma piloura, como se fala no Ceará. Ou seja, desmaiando, passando muito mal, vendo tudo preto. Por quê? As pessoas não comem antes do dentista. E às vezes elas não tomam a medicação porque elas acham que vai interagir com o anestésico. Então, assim, perguntem, tá? Vá por mim. E outra coisa, que aí, estômago já vê coisas mais hardcore,
pergunta que vitamina é essa que você está tomando, porque já aconteceu de paciente estar tomando bifosfonato e você tô tomando um negocinho para engrossar o osso, para deixar o osso forte. Coitada da pessoa, né? Não tem noção, porque às vezes aí a culpa já não é da pessoa, porque ela é leiga, ela não fez uma faculdade de 5 anos ou de 6 como médico para saber o que o fármaco faz. Às vezes ela lê a bula, às vezes ela não tem curiosidade. Nem todo mundo ama bula como eu. Mas assim, a pessoa não tem noção de que aquilo ali pode dar uma osteonecrose. O médico falou, vou te dar isso aqui porque você está com o osso fraco. E a pessoa, ok. Tá? E o médico não falou para ela, olha, quando você for no dentista, você avisa que você toma alendronato? Não falou. Aí a pessoa vai chegar, oi, então, tudo bom? Eu tomo alendronato. Não, não é assim que acontece, tá? Então, sempre pedir para ver a medicação do paciente. Mas aí já é conselho da vida, não é conselho do concurso. Voltando para o concurso, o que tem caído muito são as manobras de exame físico, né? E aí perguntar o que é auscultação, o que é palpação. No Andrade, ele não se aprofunda nisso, tá? Uma coisa que ele cita por exemplo, inspeção geral. Você olha a fisionomia do paciente. Então, cor dos olhos, cor da pele, enfim. Inspeção local, cabeça e pescoço, que aí você olha se tem algum desvio de linha média, desanormalidade, a orelha tá com gente, como é que fala? Fixação, implantação baixa, tem um rosto sindrômico, enfim, que é a inspeção local. E aí a inspeção intrabucal, que aí você vê os dentes periodonto, vê se o paciente tem cárie e visualiza tudo. O que cai, o must have, é isso aqui. Pulso, frequência e pressão. E aí tem uns que a gente já sabe, o velho 12/8, né? Que a gente sabe, que aí a nossa mãe vai lá aferir, aí tá 10/6, ela pergunta se é normal, né? A gente já tem todo isso na nossa cabeça, do 12/8, né? Mas aí, uma coisa que também varia de livro para livro, e aí já me perguntaram, na faculdade, a gente ensina o correto, que é medir por 60 segundos, o aluno bota lá o cronômetrozinho, ele faz lá 1 minuto, mas o Andrade, ele fala que você pode avaliar por 30 segundos e multiplicar por 2. Essas bobagens caem, tá? Por exemplo, pulso, vai colocar a extremidade dos dedos, não colocar o dedão, o polegar, porque ele tem uma artéria própria que pode mascarar a ferição do pulso. Avaliar como forte, né, que é o pulso cheio ou fraco, filiforme, regular ou irregular. E aí o Andrade fala que você pode verificar por 30 segundos e multiplicar por 2. Isso aí, que é uma besteira, deve ser proibido tirar o emprego de alguém por causa disso. Mas em alguns livros não fala, tá? Que é uma coisa meio que o Andrade cita. Então, em adultos, a gente vê o pulso radial ou carotídeo. Por que o carotídeo não é de escolha? Porque dependendo da suavidade, né? Se a pessoa que vai aferir é um crossfiteiro, que vai muito ávido pela aferição, você pode fazer o paciente desmaiar, né? Fazendo um reflexo de baroreceptor nele, na carótida. Então, assim, primeiramente a gente tenta pegar o radial, tá? Em criança, você pega o braquial, na fossa aqui anticubital do cotovelo, tá? É a diferença entre adultos e crianças. E o pulso nada mais é do que a onda de distensão de uma artéria. O que cai é isso, tá? É decorar os valores de pulso que são normais e que são esperados para a idade. Bebês, uma coisa que ajuda a decorar, se você é muito boa de decorar, se você souber todos os números, lembra que o maior sempre é do mais novo. Tá? Então, o bebê ele tem uma frequência respiratória maior, o bebê tem um pulso maior, tá? E vai diminuindo com a idade, certo? Há algum tempo caiu frequência respiratória na marinha. Então, uma coisa que pode cair, que não caiu ainda, é pulso, por exemplo. Né? Há um tempo não cai. Pressão já é uma coisa que muitas vezes vem no enunciado da questão pedindo outras coisas. A frequência respiratória, o Andrade enfatiza na questão de você fazer a Grazi Massafera, enganar o seu paciente, de olhar, e eu adoro dar essa aula para os alunos adoram fazer isso, que eu falo, você vai continuar com a mão, fingindo que está aferindo, mas na verdade você está olhando
a caixa torácica do paciente se expandir. Então, os alunos se sentem muito bandidos fazendo isso. Tipo, enganando o paciente, né? As pessoas... É muito lindo ter 18 anos de novo, né? Você dá aula para essas pessoas jovens, cheias de esperança. Então, eles ficam assim, aferindo. Eu falo, olha, você não tira. E aí você finge que está ouvindo, mas você olha a expansão da caixa torácica. Por que isso? Para o paciente não prender a respiração. Porque o paciente fala, será que se eu prender é câncer? Se eu respirar assim é câncer? Se eu respirar... Cara, é incrível, mas realmente, quando você sabe que estão te observando, você fica assim, será que ela quer que eu respire rápido ou devagar? Tá normal? E geralmente a pessoa sempre faz uma cara, tipo... O bom é quando a primeira aula que o aluno fala assim, 100 e tanto, tá certo isso? E o paciente... Tipo, aí eu, gente, então, pelo amor de Deus, é isso. Então, assim, frequência, o Andrade bate nessa tecla de que você deve não mostrar para o paciente que está aferindo. E aí, se você é rico, tem um atendente, né, que é um luxo numa época de crise, você pede para a atendente olhar enquanto você está fazendo outra coisa, ela cronometra e olha. Ele também cita isso, tá? E aí ele fala, anotar o número de incursões respiratórias, ou seja, elevação e abaixamento, sei lá, saiu a palavra. Quando ela se expande e contrai, tá? A caixa torácica. E aí você conta por 1 minuto ou 30 segundos e multiplica por 2. Isso aí já caiu na Marinha recentemente, acho que no penúltimo edital da Marinha caiu isso daí, perguntando qual era a frequência respiratória do adulto, tá? Acho que era do adulto. Tem essa questão aí. Então, nada mais é do que uma decoreba, né? Se eu estivesse com a prova na minha mão, eu olharia lá qual era o menor e chutaria. Teria sucesso? Jesus sabe se teria sucesso. Mas você tem uma lógica no seu chute. Sempre tem uma lógica no seu chute. Que é de que quanto mais velho fica, menor o valor fica. Então aí não sabe de nada mesmo, a gente tem que apelar, né, para as promessas de ano novo. E aí, ele traz esses termos, né, bradipneia, que nada mais é do que uma frequência baixa. Tudo que é bradicardia é baixo. Taquipneia, aumento. Dispneia, que é tudo que é desregulado, literalmente. Então, dispneia, ela respira em intervalos que não são constantes e que tem uma grande diferença entre eles. E apneia, né, que é a completa parada de respiração. Tá? Então não tem incursão respiratória. Na gestante, o que se espera? Dispneia e taquipneia, né? Coitada tá lá com um pacote na frente, então aquilo ali pressiona o diafragma e ela tem dificuldade de respirar. Uma coisa que é importante é que muitas vezes o paciente que ele fica nervoso, ele tem uma síndrome de hiperventilação, ele fica respirando rapidamente, que inicialmente pode estar conjunto com uma taquicardia, tá? Inicial, mas aí isso depois pode levar a uma acidose do paciente, o paciente desmaiar, enfim, todo um contexto. Mas o Andrade, ele cita que muitas vezes a taquipneia nada mais é do que o paciente está nervoso. E aí ele começa a respirar rapidamente, não porque ele tem uma condição respiratória ruim, tá? E ele cita também a respiração de Kussmaul, que é uma respiração com hálito cetônico, náuseas, vômito e dor abdominal. É uma respiração em que o paciente tem um hálito cetônico associado com outro quadro. Isso aqui é um quadro específico de paciente com diabetes não controlado, tá? Então, se cair respiração de Kussmaul, é uma respiração de um paciente diabético não controlado, certo? E a pressão, que aí é o feijão com arroz, todo mundo faz ou deveria, e nada mais é do que a força que o sangue exerce contra as paredes. E aí, em relação à pressão, coisas importantes que ele cita. Verificar se a bexiga não está cheia, se praticou exercício, se ingeriu café. Hoje todo mundo toma um termogênico, um ginseng, um ginkgo biloba, uma vitamina D, um multivitamínico, né? Então sempre perguntar para o paciente se ele acabou de se dopar com café. Porque todo mundo hoje vive, eu inclusive, então não posso falar. Mas a gente sempre está tomando café em todo lugar. Então, esperar 30 minutos. Manter o repouso antes de aferir, isso também
já aconteceu repetidamente, paciente nervoso, ele fala sobre a síndrome do jaleco branco, que nada mais é do que o paciente, né, que acontece também com o jaleco rosa, jaleco estampado da Miss Cherry, né, doutora Cherry, acontece com todo jaleco, mas o branco era o de escolha na época, e acontece quando o paciente fica nervoso quando encontra o profissional, tá? E aí a pressão pode subir, mas na verdade ele não é hipertenso. Uma coisa que ele não fala aqui, e que tem em outros livros, é a hipertensão silenciosa, que é característica de indivíduos da raça negra, tá? Não aquele cara que canta aquela música cigana e tal, não. Todos os indivíduos da raça negra. E o que acontece? O paciente chega lá, maravilhoso, senta, e aí ele tá ótimo. Aí você fala, nossa, vou fazer esse terceiro molar, que show agora, tá maravilhoso, nem tá incluso e tal. E aí você vai aferir a pressão e você fala, gente, não é hoje que eu vou pegar esse dinheiro. Por quê? O paciente está com a pressão nas alturas, ele está super bem, ele está lá, chupando um picolé, conversando com você, e você fica assim, what? Né? Tipo, essa pessoa tá prestes a ter um AVC, e ela tá assim, ótima, flawless, Beyoncé. O que acontece? Nesses indivíduos acontece uma coisa chamada hipertensão essencial, que é uma hipertensão que ocorre por nada. Né? É aquela coisa que a gente fica assim, Deus, por que eu? Porque não há motivo, tá? E isso era... No Brasil é uma coisa mais assim, né? Porque a gente é muito miscigenado. Mas é uma característica que, inicialmente, se refere a pacientes negros, tá? Então, em alguns livros principalmente de semiologia, tem essa questão da hipertensão essencial. Hipertensão essencial é a hipertensão que acontece sem outros motivos. Ou seja, o paciente ele não tem outras doenças, ele tem um estilo de vida até ok, mas ele tem essa hipertensão que por si é essencial, tá? E muitas vezes ela pode ser silenciosa, que a hipertensão silenciosa é o paciente que ele não faz tratamento, ele não sabe e ele tá super bem, mas na verdade ele tá super mal, né? Ele é uma bomba e você mal sabe, né? Você diz até assim, não, então, tô entrando em recesso, tem aqui uma amiga minha, tá aqui o cartãozinho dela, tô estudando pro concurso, não posso atender, tá? Então é esse tipo de paciente. E isso acontece com uma certa frequência. Esse semestre a gente teve um aluno que aconteceu isso. O aluno, coitado. É muito triste diagnosticar coisas em alunos, né? Porque a coitada tá lá treinando um outro para aprender, né? Toda aquela... Vamos começar a clínica. Aí tá lá a pressão da criatura super alta. Ele, professor, e agora? Eu disse, não, gente, senta aí. Então, próxima aula. E aí ele vai no médico e resolve, né? Porque eu não sei. Quando você fez o diagnóstico de hipertensão, é nessa primeira vez que você afere? Não. Você espera 5 a 10 minutos para aferir de novo aquela pressão. Se estiver alta, né, obviamente, você encaminha. Mas para você fechar um diagnóstico de hipertensão, é no mínimo 2 consultas, 2 dias, né, independentes. O paciente vem 2 dias para o consultório e nos 2 dias ele está com pressão alta. Aí realmente é forçar muita amizade querer atender, né? E aí ele fala sobre 2 métodos, o auscultatório, que a gente sempre aprendeu que era o melhor, né? Que é você usa o esfigmo e o esteto. Então você escuta, tá? Aquele barulhinho que muitas vezes a pessoa não escuta e você está lá para... Eu tô lá para ensinar a pessoa a escutar e eu não tenho como fazer a criatura escutar. A criatura diz, eu não escuto, eu boto, aí eu escuto, eu falo, eu escutei. Aí eu tento escutar, não escuto, e aí acabou a aula. Então, assim, para a pessoa que não escuta, você tem o outro, que é o de pulso, que também existe de braço, tá? O Andrade recebe um pequeno jabá da Omron, e ele fala que é a única marca que é certificada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Sim, tem isso no livro de farmacologia, tá? A marca do aparelho de pressão certificado. E que não é esse. Eu sou rebelde, não coloquei, porque eu não estou ganhando dinheiro para fazer merchan, né? Public post. Não estou ganhando. Tá? Então, o auscultatório você escuta com o esteto e no oscilométrico ele mede, obviamente, a oscilação para um aparelho digital. Tá? Em tese, se ele é calibrado, ele é confiável. Tá? Então, em tese, a pessoa não pode dizer que você não pode usá-lo. Mas há um consenso de sempre se usar o outro. Né? Esse aqui geralmente é o que a nossa mãe, nossa sogra tem em casa. E sempre que ela se estressa com a gente, ela coloca no pulso e fala, você tá vendo o que você tá fazendo comigo? A minha sogra faz isso. Com meu marido, não comigo. Né? Você tá vendo o que você tá fazendo comigo? Olha a minha pressão. Tá? Então, assim, não recomendo ter em casa. E aí você tem valores de referência, que variam do normal
até hipertensão de estágio 2. Junto com frequência respiratória, esses são os valores que mais variam em literatura, tá? De livros. Então, fiquem atentos com valores de referência de hipertensão, porque em livro de cirurgia também, se eu não me engano, é diferente, tá? Então, coloca um asterisco. Pulso geralmente não varia. Nunca vi uma questão de pulso que variou. Mas questão de pressão e questão de frequência respiratória, eu já vi variar, tá? Então, vamos ver uma questão de 2016, né, que pergunta qual dessas questões sobre a anamnese está correta. Então, o que vocês acham? A anamnese, ela não representa um pré-requisito de consulta? Falso. Durante a realização da anamnese, não se obtém informações úteis? Essa é a questão que a gente quer, né? Essa é a diva que a gente quer copiar. Letra C. Permite identificar os medicamentos que o paciente faz uso? Representa um meio secundário e não confiável de coletar inicialmente a história? Aí você poderia entrar com um mandado e dizer, mas e se o paciente mentir? Né? Se o paciente mentir, é um recurso confiável? Mas aí você vai estar, né, viajando. Realmente é a letra C, tá? Então, a anamnese, uma das principais funções dela é identificar os medicamentos. E como eu falei para vocês, isso é base para identificar possíveis interações. Então tá aí, ó, a questão da Marinha que caiu. Isso é uma questão que a gente sempre traz, mas que nada mais é, a gente traz só para mostrar que cai. Porque não tem como enfiar na cabeça de vocês. Tem que decorar, né, infelizmente, os valores de referência. E aqui, a minha tática super funcionou, tá? Então, qual vocês vão chutar aqui? O menor valor, né? É isso, tenentes, tá? Cola na minha que é sucesso. E aí, temos mais uma classificação asa. De cara, você sabe que você não vai marcar o quê? A letra A não vai ser a resposta, tá? Letra E também, dificilmente. Aí tu já fica assim, tenho 3 para chutar. O nome do meu marido é Bruno, vou chutar no B. Cristo, né? Cristo sempre bomba. No meu vestibular, Cristo bombou e hoje eu sou dentista. Não sabia era ser de Cristo, de Deus. Na época, né, 16 anos eu passei no vestibular, não tinha muito juízo. Hoje eu também não tenho tanto, mas tenho mais. Então, ser de Cristo, de Deus bombou e eu passei na Federal. Obrigada, Deus. E aí eles trazem uma questão bem grande para você cansar lendo e chutar qualquer uma. Que a gente não vai ler e só vai para a última frase, que é o que importa, que é a gestante no primeiro trimestre. Que ela é asa o quê? E aí, o que acontece? Gestante só cai no primeiro trimestre. Por quê? Quem chuta por que gestante só cai no primeiro trimestre? Quando cair, vocês vão ficar lá assim, ó, na prova. Lembrando de mim. Aí a pessoa vai olhar assim, por que você tá rindo? Tá achando o quê? Sei lá, é porque só cai no primeiro trimestre. Por quê? O que acontece com a grávida no primeiro trimestre? A gente não atende, né? Não é o trimestre de escolha. Então, a pessoa que não estudou, ela vai fazer o quê? Ela vai estar asa o quê? 3, pelo menos, né? Porque o 2 é procedimento eletivo. Vai falar assim, paciente grávida, procedimento eletivo, a gente só faz no segundo trimestre. Não é isso? É isso, tá? Procedimento eletivo em grávida é no segundo trimestre. But, paciente grávida do primeiro trimestre é asa 2. Entendeu? Então é uma pegadinha. E aí as pessoas caem nisso. Em 2018, as pessoas ainda caem nisso, tá? Não vocês.